Deixa eu te fazer uma pergunta. Você citou agora há pouco o Renato, falou do Dado, enfim. A gente percebe, em outras entrevistas que eu já fiz com a galera daquela geração, que havia uma admiração, um acompanhava o outro, enfim. Mas tinha treta também, em algum momento, assim. Não aquela treta do ciúme, não, mas de repente assim, não, não vou falar mais com você. Tinha essa parada às vezes Não, ou não? a turma, né? O tempo inteiro que eu cito a turma, eu sempre ponho aspas, Uhum. né, no meu livro. Claro que a gente tem que avisar que o livro está Isso, sendo finalizado. vamos falar do livro. A gente Vamos já falar do fala livro. disso, né? É, claro que tinha, lógico, né? Tinha as confusões aqui e acolá, mas rolava um respeito mútuo, porque era uma turma que a música servia como liga. Uhum. E isso foi fundamental. E talvez essa compreensão... Sério, eu não quero que soe snob, por favor. Uhum. Mas essa compreensão de uma segunda língua Uhum. né, era importante, porque eu acho que muito das letras do pós-punk, eu acho que se perdiam na tradução. Certo. Da mesma maneira que Plebe Rude soa um nome muito legal de banda. Uhum. Só que em inglês é The Rude Plebes, que sou meio bobão. Entendi. Eu tento Não imaginar funciona. Paralamas do Sucesso, Sim. da Hit Fenders, eu sei lá como é que seria em inglês, né? Uhum. Então certas coisas se perdem na tradução. Uhum. E as letras eram muito importantes, né? E era essa cumplicidade que nós tínhamos, sabe? Ajudando o outro, ensaio, indo pro show, tal e tal. É que meio que fez essa turma virar o que virou. E não é à toa, assim. Quando você olha o legado, os filmes, né? Os filmes foram tipo uns 3 ou 4 filmes feitos a respeito, longa-metragem. Os doutorados, teses, livros, cara, é impressionante o nível de vendagem, milhões de discos vendidos, quer dizer, isso não veio de um vácuo, né? Não veio. Eu acho que talvez desde a Tropicália, talvez é o movimento mais importante da música moderna. Sim. Só não igualado, mas com talvez o Mangue Beat chegando com uma importância igual, mas não na abrangência, né? Talvez mais como movimento, assim. E é bacana isso, né? E o livro? Pois é. Eu comecei alguns anos antes da pandemia, né? Eu acho que estava na hora, porque eu sou palestrante, né? E eu estava começando a contar a história e tal, juntando, né, os paralelos, assim. Aí, de repente, eu falei, caramba, isso dá um livro, dá um estalo. Aí depois eu fiquei começando a perceber que ninguém da minha geração lembrava de nada. E que nem eu falei, né? Como eu sou o único cara da minha geração que não fumou maconha, eu lembro de tudo. E eu realmente lembro de tudo. Você estava né? lá. Eu estava lá. Sóbrio. Às vezes eu me sinto um Forrest Gump, né? Do rock brasileiro, mas sem a burrice. Ou isso é discutível, não sei. Né? E sério, eu já vi de tudo, cara. Aí eu tava começando a juntar histórias, mas não é assim uma biografia. A banda fez isso, a banda fez aquilo, eu fiz isso. Não. É uma história mais ou menos linear, né? Dos últimos 40, 45 anos, mas eu dou... Segue uma linha do tempo? Sim, não, mas eu dou muito salto. Entendi. Né? Até, por exemplo, bem em primeira mão para vocês, o meu bisavô. Uhum. Né? Meu bisavô, Ricardo Jorge, ele tem estátua em Portugal. Certo. E era uma história que eu não conhecia tão bem até ir para Portugal pela primeira vez, meu filho estava com uns 8 anos atrás. Uhum. E eu fui lá para o Instituto Ricardo Jorge. Caraca. E tem a estátua dele em Lisboa. Muito sério. Né? Meu bisavô acabou sendo... Ele era o higienista, né, da Península Ibérica, né, o maior da sua época. Então ele talvez seria o equivalente ao Fiocruz ou o Pasteur da Península Ibérica, né? Então foi meu bisavô que parava os navios chegando com cólera. Caramba. No final do século Papel XIX. importantíssimo. Né? Quando teve a peste bubônica lá, ele mandou todo mundo ficar em casa, tal e tal. Lidou com a pandemia, né? Lidou de maneira responsável com a pandemia, né? Uhum. Mas eu fico brincando que o ato mais punk, né? E talvez o DNA punk do meu bisavô, e que acho que perpetuou-se na família, é que em 1927, meu bisavô, já como ministro da Saúde de Portugal, né? Na recém-criada República, e brigava com muitas pessoas que ainda tinham os resquícios, né, da coroa, né, do antigo governo, né, que virou república e tudo mais. Através de Fernando Pessoa, que era seu colega, olha só essa história. Caramba. Né, através de Fernando Pessoa, que era seu colega, a Coca-Cola estava querendo entrar em Portugal, empurrar o seu líquido preto, né, gasificado. Fernando Pessoa foi contratado para fazer a propaganda. E a propaganda era assim: primeiro estranha-se. Eu não consigo fazer com o sotaque português, né? O sotaque português de Portugal, não consigo fazer.
primeiro estranha-se, depois entranha-se. Esse era o slogan. Era o slogan. Meu bisavô usou o slogan do amigo dele para provar que era um narcótico esse negócio, que era nocivo, né? Que entranhava-se dentro do seu sistema e não saía mais. Meu bisavô conseguiu proibir a Coca-Cola. Inclusive, a primeira leva de Coca-Cola foi despejada no mar, né? A mão do meu bisavô. Mas olha que incrível. Coca-Cola ficou proibida durante 50 anos em Portugal. Em Portugal. De 27 a 1977, por causa do meu bisavô. Aí eu falo o seguinte, cara, se isso não for punk, eu não sei o que é, entendeu? Então a história começa aí. Meu pai trabalhando no governo, minha mãe filha de deputado, eu chegando no Brasil, né? Meu avô deputado paraense, né? Tinha um bando de deputado lá que ia lá para casa do meu avô e a gente estava morando lá. Você até tinha nossa todo casa. Esse cenário em volta. E eu vendo, eu não sabia na época, mas vários daqueles tinham votado sim pro AI-5, quer dizer... Então, é uma proximidade muito próxima ao poder. E isso que fez a diferença. Né? E da história. É uma coisa viva na tua frente. E Brasília fez isso com a gente. Então, se o rock de Brasília tem um enfoque diferente do resto do Brasil, é como se quase que literalmente estávamos em cima do Planalto Central, vendo o Brasil de um outro ângulo. E realmente vimos, olha as letras. Isso não vem de um vácuo. E quando é que lança esse livro fantástico? Final do ano. Eu estou na última... Isso é um fato, né? Mas durante... detalhe, o livro tinha ficado pronto fevereiro de 2020. Caraca, parece sacanagem, né? E como o livro é palestra, é pocket show, é tarde de autógrafos e tudo mais, não deu. Eu puxei... E o mais legal, puxei o freio de mão e eu fiz outras coisas. Eu produzi um disco, eu fiz um outro musical, porque a gente está lançando o musical Evolução da Plebe, né? Que depois a gente fala. Eu fiz um outro musical solo, que é outra história, né, que eu estou gostando muito de musical, da estrutura de musical. Que legal. Né?